Líderes têm muita dificuldade de como fazer a gestão de pessoas e trabalhar o processo de promoção e aumento de salários. Quer entender como de fato pode estruturar e finalizar esse pedido constante dos colaboradores, dos liderados desses aumentos? Então acompanha o vídeo que eu vou falar sobre como acabar com os pedidos de aumento salarial. A grande ferramenta que acaba com os pedidos de aumento se chama quadro de lotação, onde você, dentro desse quadro de lotação, você define claramente, de forma transparente para todos, quais são as posições, e quando eu falo posições, é as funções, e que tipo de função tu precisa, e por que você precisa dessa função, a partir de um discernimento da parte de maturidade de cada função. Por que talvez o nível 1 desempenhe aquela função específica? Por que a função 2 desempenha aquela outra função específica? Isso se faz a partir do quadro de lotação, onde eu defino a complexidade, quanto difícil e quanto conhecimento precisa ter para desempenhar aquela função, versus a sua respectiva responsabilidade, que é as consequências de se fazer bem feito, ou fazer mal feito, ou não fazer. Existem consequências desse processo. E aí vai deixar mais claro, eu vou dar um exemplo. Veio um funcionário uma vez insatisfeito que fazia a mesma função que o colega de trabalho. E aí eu expliquei para ele, sim, você faz o mesmo processo de trabalho. A questão é que o seu colega cuida de uma carteira que equivale a 40% do faturamento da empresa, enquanto você cuida de uma carteira de 15%. Então os impactos para a organização, essas consequências de uma decisão mal tomada, gera resultados muito maiores para quem ganhou a posição 2 do que em relação a quem ganha a posição 1. Bem como é que eu explico a quantidade dessas posições, dessas funções, versus a demanda de trabalho? Quanto aquele processo para entregar a demanda de 100, quantos profissionais de cada função eu preciso para entregar essa função de 100? E aí eu deixo claro que dentro do processo de trabalho existem tantas posições divididas pelas determinadas funções que são correspondentes à complexidade versus o impacto daquela função. E aí sim, você deixar claro para todo mundo onde é que cada pessoa está alocada. Você pode dizer, Daniel, mas não tem gente que acabou que vai estar numa posição menor do que a função? Sim, essas pessoas sim, vai estar claro para todo mundo, inclusive para ela e para você, que você de fato depende de dar uma promoção para ela. Quando eu apliquei esse conceito, as pessoas ficaram sem pedir aumento durante 8 meses. Então é algo que fica muito claro para elas como elas devem crescer e se desenvolver. Por quê? Quando a pessoa está na posição 1, eu deixo claro para ela ser posição 2, não adianta vir pedir aumento. Precisa desocupar a posição 2, que só vai acontecer se a pessoa for desligada, promovida, ou se houver um aumento de demanda que justifique um maior volume de trabalho, que eu sim vou ter que criar uma posição nova de 2 e trazer um para o 2. Então só existem essas 3 razões que fazem uma pessoa ser promovida. Então, de fato, eu consigo deixar mais claro como as pessoas podem se desenvolver e crescer dentro da empresa. Algo pouco pontuado nas pesquisas de clima. Então, trabalhar um bom quadro de lotação ajuda, sim, você fazer uma boa gestão de pessoas, diminuir a injustiça que existe dentre as pessoas e, assim, motivar elas a se desempenharem mais. Mas daí elas não vão ganhar aumento, mas ela não quer ter essa posição, então ela que se prepare a partir de agora, que quando tiver a oportunidade, aquela vaga aberta, você sim traz essa pessoa por ela estar mais apta para aquela circunstância. Achou útil esse conteúdo? Então, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tendo dúvidas, pede nos comentários, que eu ajudo a esclarecer com maior facilidade e maior assertividade até você. Obrigado!